Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso treinamento Kit Reprogramação Mental. E hoje nós vamos falar de como pensar de verdade. Você deve estar a se perguntar, mas Roland, como é que é pensar de verdade? O que é isso, pensar de verdade? Não se preocupe, porque nessa aula eu vou dividir contigo exatamente o conhecimento sobre como pensar de verdade, ok? Então, seja bem-vindo aqui a mais uma aula e vamos a isso. Então, temos aí uma imagem. Eu quero que você deixe essa imagem te representar. Nós temos um círculo maior que está dividido por meio e temos um círculo menor. Então, o círculo maior essa imagem é reconhecida, ou eu conheci ela como a imagem da mente. Eu falo isso em outros meus vídeos, ou entre as minhas aulas. Se você não me acompanha no meu canal Roland Bastião ou no meu blog ritualsucesso.com, então essa imagem é a imagem da mente. Ela foi criada por Dr. Fruman Flate em 1934. É uma imagem que foi criada para representar a mente e como ela funciona. Sendo assim, nós temos aí a imagem da mente. Essa é a imagem da nossa mente. Eu quero que essa imagem, peço que deixe que essa imagem te represente como se fosse você. Então, a nossa mente, segundo o que você está vendo aí, tem uma divisão. O círculo maior é a nossa mente, o círculo menor é o nosso corpo, ok? Esses tracinhos aqui que você está a ver aí, essa parte aqui nós temos os nossos 5 sentidos, 1, 2, 3, 4, 5, então nós temos aqui o que? Audição, visão, tato, paladar e olfato, esses são os nossos 5 sentidos. Então, esse círculo maior essa imagem toda é a nossa mente, ok? Então, a nossa mente, na parte superior, está dividida, a nossa mente, no círculo maior, está dividida em duas partes. A parte superior é conhecida como o consciente e a parte inferior, que é essa parte que você está a ver aí, é conhecida como subconsciente. E esse círculo menor é conhecido como corpo, ok? Então, vamos supor que você tenha uma ideia e a ideia seja aí de dobrar o seu salário, ok? Então, você tem essa ideia de dobrar o seu salário e você arranja um negócio. Pensa uma ideia, nesse caso, de um negócio, e essa ideia vai ser, depois de você pensar, vai impregnar essa ideia, vai pensar sobre isso no seu consciente. Depois da repetição da mesma ideia, vai passar ou impregnar no seu subconsciente. Em forma de ação ou sentimento, você vai passar para isso, para o teu corpo, que vai agir e vai te dar o resultado, ok? Então, nós temos aqui, nossa mente é dividida em duas partes, consciente e subconsciente. E temos aí um círculo menor que é o corpo. Sendo assim, o corpo faz-nos agir para posteriormente conseguirmos nosso resultado. Nosso resultado, onde vamos encontrar? Vamos encontrar no mundo físico, onde estão as nossas condições, as nossas circunstâncias e o nosso meio ambiente. Ok, então a nossa mente consciente também é conhecida como a mente pensante, ou seja, essa parte superior da nossa mente, que chama-se consciente, é a parte também que é conhecida como a nossa mente pensante, que tem a capacidade de pensar, ou seja, de aceitar ou rejeitar qualquer informação que chega até ele. Quando eu digo que ganhar dinheiro é difícil, você pode aceitar ou rejeitar essa informação ou essa ideia. Quando eu digo que casar é difícil, você pode aceitar ou rejeitar. Quando você lê no jornal que estamos em crise, você pode aceitar ou rejeitar essa ideia. Por exemplo, se eu digo que estamos em crise, existem pessoas que estão progredindo nesse tempo de crise, existem pessoas que compram carro, existem pessoas que estão a comprar as casas, segunda, terceira casa, existem pessoas que estão a progredir nesse tempo que você acha que é de crise. Nós vamos falar isso mais tarde no nosso treinamento, quando formos a falar da lei da compensação ou lei da reciprocidade. Quando nós formos a abordar sobre as leis do universo, você vai compreender o que é o que não é isso. Então,
para já, nossa mente consciente, ela tem, ou nossa mente consciente, ou também pode ser chamar de mente pensante, tem a capacidade de pensar, ou seja, tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação que chega até ela. Também temos aí a mente emocional, é a nossa segunda parte. Essa parte, o subconsciente, também pode ser chamado de mente emocional, ou seja, é onde reside a nossa emoção. Por que muita gente me perguntava, Roland, por que nós necessitamos de nossa emoção para conseguir fazer qualquer coisa? Olha, você só vai conseguir agir, você só vai conseguir fazer alguma coisa se você estar alinhado com a sua emoção. Ou seja, a sua atitude é a composição dos seus pensamentos, emoção, sentimento e ação. Então, se você tem o pensamento de alcançar qualquer objetivo, esse pensamento vai ser constantemente pensado e vai ser impregnado para o nosso subconsciente, que encontra aí a nossa mente emocional. A nossa mente emocional, praticamente, nós encontramos a parte emocional de nós, é onde nós sentimos o que? O amor, o desejo, aquela garra de querer ter, de querer fazer aquilo que nós queremos. Então, na terceira parte, nós temos aí o instrumento da mente, que é o nosso corpo. O nosso corpo, praticamente, é um instrumento da mente. Por que eu digo isso? Essa informação que eu estou a dividir contigo não é algo que eu criei ou algo que eu adivinhei que poderia ser bom dividir contigo. É simplesmente um conteúdo fantástico que já foi ensinado há mais de 30 anos atrás. O problema das pessoas é que ainda não desenvolveram a consciência para conseguir distinguir o que é necessário para alcançar seu objetivo e o que deixa de ser necessário para alcançar os seus objetivos. Então, nós temos aí o nosso consciente e subconsciente, que compõem a nossa mente. A nossa mente é constituído de duas principais partes. Você pode ler em vários outros livros, você vai encontrar o superconsciente, outras partes que eu não desejo que você vá muito a fundo a isso, porque você precisa compreender como é que funciona e aplicar para posteriormente conseguir aí reprogramar a sua mente para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, o nosso corpo nada mais é do que um instrumento da nossa mente. Tudo que a mente envia para o nosso corpo, ele realiza. Ou seja, se o consciente, eu disse que tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação. Então, se o consciente ou a mente pensante aceita uma coisa, ele vai impregnar para o subconsciente. E o subconsciente, segundo o que eu disse, é a nossa mente emocional, ou seja, não tem a capacidade de rejeitar nenhuma informação. O subconsciente aceita tudo como sendo verdade. E o subconsciente, onde reside a nossa emoção, vai transmitir, ou vai, depois de muita repetição, vai transmitir essa informação para o nosso corpo. O nosso corpo nada mais é do que um instrumento da mente. Ele não tem nada a fazer do que agir em prol de alcançar o objetivo que nós vamos visualizando na nossa mente. Ok? Então, nós, seres humanos, somos dotados de 5 sentidos. É o que eu estava a dizer. É o que representa esses traços aí na parte superior da nossa imagem. Então, nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Ou seja, nós podemos ver, ouvir, tocar, saborear e cheirar. Ok? Esses são os nossos 5 sentidos. Esses nossos 5 sentidos fazem parte apenas da nossa mente consciente. Ou seja, esses 5 sentidos fazem parte do nosso consciente. É onde reside o nosso consciente. Nós podemos ver, podemos ouvir, podemos tocar, podemos saborear e cheirar, ok? Sendo assim, nós também temos as nossas 6 faculdades mentais. Essa é uma das coisas que na escola, nas faculdades, não ensinam sobre as nossas 6 faculdades mentais. Essas nossas faculdades mentais são essas que nós, se desenvolvermos, nós podemos adquirir, fazer, ter ou ser
tudo aquilo que nós gostaríamos de ser, bastando apenas desenvolver essas nossas faculdades mentais, ok? Se você está no nosso treinamento KIT Reprogramação Mental, eu preparei algumas aulas falando sobre cada uma das nossas faculdades mentais e como você pode se beneficiar delas. Então, as nossas faculdades mentais são percepção, força de vontade, razão, imaginação, memória. Percepção é a nossa capacidade de perceber as coisas, ou seja, se eu digo que isso é bom, você pode recusar, ou você pode deixar de acreditar. Por exemplo, se eu digo que essa informação que eu estou dividindo contigo é boa informação, que isso é a melhor coisa que você deveria estar a aprender, você pode aceitar ou rejeitar, ou você tem a capacidade de perceber. Ou seja, o que você percebe pode estar certo ou errado, dependendo da tua capacidade de percepção ou dependendo do teu nível de percepção. Força de vontade. O que é força de vontade? Força de vontade é a nossa faculdade mental que nos dá a intenção de focar no nosso objetivo. Vamos supor que o nosso objetivo é de comprar um carro. Então, a nossa faculdade mental de força de vontade é a única que pode nos manter nesse objetivo de adquirir ou comprar um carro. É a força de vontade que mantém o nosso foco em um certo objetivo. A razão é a nossa terceira faculdade mental. A razão domina o nosso consciente, ou seja, a razão é a nossa faculdade mental que tem a capacidade de que raciocinar, ou seja, aceitar ou rejeitar qualquer informação que chega ao nosso consciente. Nós conseguimos fazer isso através da nossa razão. Então, nós temos aí também a quarta faculdade mental, que é a imaginação. Essa faculdade mental de imaginação simplesmente é incrível. Eu uso muito ela. Por exemplo, para eu criar o kit reprogramação mental, eu tive que usar a faculdade mental imaginativa, ou seja, a faculdade mental da imaginação. Eu tive que usar ela para conseguir criar um conteúdo deste que você está a ter a probabilidade de aprender sobre nossa mente, de aprender sobre nossas faculdades mentais, nossos sentidos. Então, imaginação é a nossa faculdade mental de criar imagem. E nossa mente consciente ou nossa mente pensante tem essa capacidade de criar imagem, de imaginação e de imaginar, de fantasiar onde nós gostaríamos de viver, onde nós gostaríamos de estar, de conseguir nosso objetivo. Então, tudo isso aqui vai se interligar com o andar do nosso treinamento. Eu ainda vou deixar um exercício nessa aula. Então, nós temos aí a memória. A memória, muita gente diz assim, eu recebi um e-mail, foi há uma semana atrás, alguém escreveu o seguinte: boa tarde, eu sou fulano de tal e eu nasci numa família pobre, nasci com meus pais que não me davam força para conseguir alcançar meus objetivos, eu nunca fui bom na escola, então eu acho que eu tenho uma memória ruim. Eu disse que não existe memória ruim. Nós podemos ter uma memória fraca, mas não ruim, ou seja, a memória é uma faculdade mental e ela pode ser desenvolvida através de aplicação ou através de uso. Por exemplo, se você se você for para o ginásio, pegar ferro para aumentar a sua massa muscular no seu braço direito ou esquerdo, consoante a sua constância lá, você fazer várias vezes o mesmo exercício, automaticamente você vai conseguir aumentar a massa muscular do seu braço. Então, isso só é possível através de a repetição do mesmo exercício. É a mesma coisa que vai acontecer com a sua memória. Você só vai conseguir desenvolver ou usar a sua memória de uma forma positiva através do uso. Muita gente diz que eu tenho uma memória fraca, não existe memória fraca. Ok? Você pode desenvolver a sua memória porque é uma faculdade mental. Nós temos aí a intuição. Intuição é simplesmente fantástica. É a intuição que nós vamos saber se o que nós estamos a fazer é bom ou é ruim.
se nós estamos numa zona boa ou ruim. Por exemplo, eu posso estar aqui a criar esse treinamento, para mim pode ser bom, né? De uma forma consciente, pode ser algo bom, mas eu por dentro sentir que algo está a faltar ou algo não está completo. Então a intuição é algo que vem de dentro, ele te chama, alegando: olha, Roland, faça isso que vai dar certo. Roland, faça isso que vai dar certo. Cabe a nós sabermos desenvolver a nossa capacidade de percepção dessa nossa faculdade mental para conseguir distinguir o que é bom, o que é ruim e conseguirmos usar a nossa faculdade de intuição. É simplesmente incrível. Nas próximas aulas eu vou deixar aí eu vou fazer aulas sobre cada parte da nossa percepção. Isso vai ser nas próximas aulas do nosso kit reprogramação mental, porque para reprogramarmos a nossa mente nós precisamos fazer isso. Vamos continuar aqui. Isso não é pensar, ou seja, se nós usarmos nossos 5 sentidos, que é visão, audição, tato, paladar e olfato, nós não estamos a pensar. Por exemplo, se nós estamos a ver a nossa conta bancária que está por aí baixa, ou nós estamos a viver em um ambiente que tem um cheiro nauseabundo, um cheiro que não é agradável para os nossos olfatos, então nós estamos a usar os nossos 5 sentidos. Isso não é pensar. Quando a gente pensa através dos nossos 5 sentidos, nós estamos a usar a verdadeira essência do pensamento. Se você diz, por exemplo, se você imagina você a pensar sobre o que você comeu ontem, sobre o que você brincou, ou onde você brincou ontem, com quem você estava ontem, praticamente você não está a pensar, você está aí a recordar o que você fez ontem. E é uma atividade mental. Nunca confundir, preste atenção, pega o seu caderno, anote, nunca confundir atividade mental com pensamento, ok? Atividade mental é uma coisa, é a coisa que a gente imagina, o que a gente fez ontem, o que a gente não fez. Pensar, o Wallace D. Walton, em seu livro A Ciência para Ficar Rico, que foi escrito em 1910, ele disse que o pensamento é a atividade que o homem faz. Ou seja, o pensamento é a atividade mais laboriosa do que o homem faz, a atividade mais difícil que o homem faz. Ok? Se você quer pensar de verdade, continua assistindo esse vídeo, porque eu vou dar as dicas certas aqui no nosso treinamento kit reprogramação mental. Vamos continuar aqui. Então, se você está a usar a sua visão, o seu tato, você não está a usar as suas faculdades mentais, ou seja, você está a ignorar aquelas faculdades mentais que eu disse que podem ser desenvolvidas a nosso favor. Por exemplo, se você vem a sua conta bancária, por exemplo, você ganha $50.000 por mês, né? Esse é o seu ganho mensal. Vamos imaginar, vamos supor, vamos dar um exemplo. Você ganha $50.000 por mês e você gostaria de dobrar esse dinheiro. Só que você não tem como, porque é aquilo que você vê no seu mundo físico. Você está a usar a sua visão, está a usar a sua audição, o seu tato, o seu paladar, o seu olfato para ver aquilo no seu mundo físico. Você está a ignorar as suas faculdades mentais. Por exemplo, se nós estivéssemos a usar a nossa faculdade mental de imaginação ou imaginativa, nós podíamos estar a imaginar como é que nós poderíamos fazer para dobrar o nosso salário, ou como é que nós poderíamos fazer para adquirir o que nós gostaríamos de adquirir. Mas se a gente usar nossos 5 sentidos, como a maioria das pessoas fazem, que não estão a fazer esse treinamento, graças a Deus, graças ao universo, graças ao mundo, graças à lei, graças ao Buda, graças ao tal, você está fazendo esse treinamento, está sendo beneficiado pelo esse conhecimento. Sendo assim, se você usar nossos 5 sentidos, você estará ignorando as nossas faculdades mentais. Sendo assim, você estará aí a viver de acordo com seus paradigmas, os seus hábitos, os seus costumes. Se o seu hábito é de ganhar $50.000 por mês,
você nunca vai conseguir ganhar $100.000 por mês, a não ser ao passo que você mude ou reprograme a sua mente para ganhar mais do que você ganha. Por isso, esse treinamento Kit Reprogramação Mental foi programado ou foi criado para particularmente quebrar o paradigma ou mudar os hábitos os hábitos que nós vinhamos vivenciando e posteriormente viver de acordo com as nossas faculdades mentais. Nós temos aí, se você vive de acordo com os seus 5 sentidos, você vai ignorar as suas faculdades mentais, você vai viver de acordo com os seus paradigmas, os seus hábitos, e você vai vibrar na mesma vibração. Isso é ruim. Por exemplo, se você ganha R$50.000, você só vai vibrar de acordo com os seus 50.000, nunca vai viver de acordo com os 100.000 que você gostaria de viver, que é o dobrar o seu salário. Nós vamos falar mais da vibração quando nós chegarmos na aula sobre lei da atração, lei da vibração. É fantástico. Esse treinamento foi criado para mudar os paradigmas e você vai ver que a reprogramação mental é tudo que você precisava para conseguir alcançar os seus objetivos, para conseguir mudar os seus paradigmas. Então, se você ignorar as suas faculdades mentais, viver com os seus paradigmas e vibrar na mesma vibração, você vai agir da mesma forma, ou seja, vai ter o mesmo comportamento, que é de adquirir simplesmente $50.000 mensal, ok? Sendo assim, você vai ter o mesmo resultado, mesmas condições, mesmas circunstâncias, seu ambiente vai ser o mesmo, você vai estar rodeado de mesmas pessoas. E esse círculo é vicioso, ou seja, você vive de acordo com os seus 5 sentidos, vai ignorar as suas faculdades mentais, vai viver de acordo com os seus paradigmas, vai vibrar na mesma vibração, vai agir da mesma forma, porque eu disse que o nosso corpo é simplesmente um instrumento da mente. Ele age de acordo com o que a nossa mente envia para ele e vai obter os mesmos resultados. Esse círculo é vicioso. Nós temos aqui a outra parte que eu adoro, que é pensar de verdade. Pensar de verdade é a parte mais fantástica. Quando a gente pensa de verdade, a gente usa a nossa faculdade mental, a gente usa as nossas faculdades mentais. Nós temos aí a percepção, força de vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Eu expliquei por cima cada uma delas. Eu vou criar aulas sobre cada uma das nossas faculdades mentais, ok? Vai estar aqui em algum lugar no nosso treinamento ou no nosso kit de reprogramação mental. Então, se nós quisermos aí pensar de verdade, nós precisamos usar a nossa imaginação, ok? Por exemplo, vamos supor que nós temos a ideia de dobrar o salário. Nós estávamos a ganhar 50.000, nós gostaríamos de ganhar 100.000. Vamos supor que nós ganhamos 50.000 como professor, ok? Do ensino primário. É um exemplo, eu sei que o professor não ganha tanto assim porque eu já fui professor, mas vamos dar como exemplo, ok? Vamos dar como exemplo o professor, vamos supor aí. Vamos imaginar que o professor ganha $50.000 mensais e ele quer dobrar para 100.000. Posteriormente, porque quer adquirir nova casa ou quer melhorar de vida, não é? Ou ele assistiu aqui os meus vídeos no meu canal, fez meus treinamentos, leu o meu livro Segredos de Vazar Poderosamente e ele descobriu que ele pode ser, ou pode ter, ou pode fazer mais do que ele faz, se tem ou age. Então, vamos supor que ele começou a imaginar. Então, através da imaginação, ele conheceu aí o marketing digital, ok? E ele começou a imaginar o que ele poderia fazer com marketing digital. Um professor, ele criou aí um treinamento sobre marketing digital. Ele começou a pensar como é bom ganhar dinheiro com marketing digital, ou como é bom criar uma renda extra em casa através do seu computador, escrevendo artigos ou fazendo
vídeos como esses que eu estou fazendo e foi ficando bom. Sendo assim, cada vez que ele repetia, o professor, cada vez que ele repetia sobre essa ideia, ele foi impregnando essa ideia na segunda parte aí da nossa mente subconsciente e foi excluindo os nossos 5 sentidos. Cada vez que ele começou a usar as nossas faculdades mentais, ele começou a excluir os nossos 5 sentidos, começou a viver praticamente das nossas 6 faculdades mentais. Foi pensando sobre como é bom viver de marketing digital e foi criando aí novos paradigmas. O que são novos paradigmas? Praticamente, novos paradigmas são novos hábitos de ser. Ele foi estudando sobre marketing digital, foi pesquisando como é que se ganha dinheiro, foi batalhando mais informação sobre isso. Posteriormente, cada vez que ele pensava, cada vez que ele pesquisava sobre isso, ele começou a agir. Porque eu disse que o nosso consciente tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação que chega até ele. Nosso consciente é essa parte superior. Cada informação que chega aqui foi passando para a nossa segunda parte, que é o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente não tem a capacidade de rejeitar nenhuma informação. Ou seja, o nosso subconsciente aceita tudo como sendo verdade. Sendo assim, o nosso subconsciente o que fez? Agiu, ou seja, criou novas vibrações. Nós começamos a agir. Eu disse logo no primeiro slide, o segundo, que o nosso corpo é um instrumento da mente, ou seja, o nosso corpo age em função da nossa mente. Se o corpo envia, ou se o consciente envia para o subconsciente envia para o corpo nada mais faz do que agir. Então, nós começamos a usar nossas faculdades mentais, começamos a criar novos paradigmas e, posteriormente, criamos as novas vibrações, onde começamos a criar novos comportamentos, que é adquirir um computador, começamos a aprender como digitar, escrever um artigo, escrever um post do blog, começamos a aprender como gravar um vídeo, começamos a aprender como criar um treinamento em slide, como este que você está a ter, e são novos comportamentos que nós não tínhamos. Posteriormente nós vamos adquirir novos resultados. Se nós começamos a vender esses treinamentos, nós vamos começar a ter novos resultados, que aí conseguir dobrar o nosso salário, ok? Como você pode ver, o processo é simples, ok? Apenas você precisa usar as suas faculdades mentais, que são a percepção, força de vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Se elas estão no consciente, você desenvolver uma ideia, nós vamos falar isso mais em frente, você vai ficar surpreendido com esse nosso treinamento Kit de Reprogramação Mental, ok? Porque eu preparei um dos melhores conteúdos para que você possa compreender e viver de acordo com aí as leis do universo, de acordo com as nossas forças de vontade, de acordo com a nossa razão, percepção, imaginação, memória e intuição. Ok? Se você gostou do vídeo ou tem alguma dúvida, se não gostou, tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei aqui para responder qualquer dúvida. Deixe nos comentários, será um prazer responder a sua dúvida e vamos que vamos! Nós estamos aqui para aprender tudo sobre programação, reprogramação das nossas faculdades mentais ou da nossa mente. E a partir desse vídeo você já sabe o que é pensar, o que não é pensar, ok? Então te vejo na próxima aula. Até lá, fique de olho.